Entretanto, a pessoa bondosa tem um comportamento generoso, indulgente, perdoador, que significa indulgente, para com as demais pessoas. Aquela que possui essa virtude não mede sacrifício para ajudar e fazer valer a força do amor. Podemos ver um exemplo de bondade na parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram-lhe e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo, passou de largo, que nem saber. Semelhantemente, um levita da tribo de Levi, eram aqueles que foram separados por Deus para ministrar o altar do sacrifício, bem como o sacerdote. Vendo, também passou de largo. Ou seja, nem todas as pessoas que têm um título de uma pessoa de Deus realmente têm amor ao próximo. Nem sempre. Aliás, a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos. Então, ter o título não significa que eu sou uma pessoa bondosa. Eles não foram. Mas, diz aqui que certo samaritano que seguia o caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe o óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A pessoa bondosa é branda, é doce, não olha para si mesma, e muito menos espera da outra parte a recompensa. Pelo contrário, não vê cor, nem sexo, nem beleza ou situação financeira da outra pessoa. Antes, o seu prazer é glorificar o Senhor Jesus. Você deve dizer assim: mas pastor, o senhor está falando do fruto do Espírito Santo, né? Sim. Mas o samaritano não era um pecador? Sim. Mas espera aí. Se ele era um pecador, ele não tinha o Espírito Santo. Verdade. Mas então por que ele praticou aquele ato de bondade? Mas ele não praticou ato de bondade porque o Espírito Santo lhe deu a bondade. Porque ele era uma pessoa boa. Para você ser uma pessoa boa, você não precisa do Espírito Santo. Então agora não entendi mais nada. Para você ser uma pessoa boa, você precisa ter uma natureza boa. Só que existe 2 tipos de bondade. A bondade que qualquer ser humano tem, ateu, pecador, que é aquela bondade que faz a pessoa se compadecer de alguém e dar uma esmola, se compadece e cuida da ferida, se compadece, tira a roupa e dá para outra, empresta um dinheiro ou dá um dinheiro. Mas essa bondade tem limites. Essa bondade, ela tem um certo limite, que é quando aquela pessoa não se coloca no lugar da outra. A bondade do Espírito Santo, porque eu vou ler aqui o que é a bondade. Bondade, disposição em fazer o bem. Então, ateu, que é bom. Claro, existe pessoas que realmente são o quê? Má. O oposto de benigno é o quê? Dentro é maligno. E o oposto do bom? Não, tem gente que é má. Tem gente que
ela não consegue ficar um dia sem fazer o quê? O mal. A natureza dela é má. E se ela tiver um demônio dentro dela, fica mais má ainda. Então ela prejudica as pessoas. É fofoqueira, linguaruda, mentirosa. Ela não consegue ver ninguém bem, invejosa, é má. Então ela fica maquinando o quê? O mal. Fica maquinando o mal. E às vezes causa o mal na própria família e tal. Enfim, essa é a pessoa má. Mas existem pessoas que são boas. Tem o interior o quê? Bom. Só que essa bondade natural, ela tem um certo limite. Quando aquela pessoa, ela se vê entre a escolha daquela pessoa e ela não é capaz de sacrificar. A bondade dela é limitada aos seus próprios interesses. Já a bondade, que é um fruto do Espírito Santo, essa bondade não tem o quê? Limite. Por quê? A bondade, que é um fruto do Espírito Santo, é quando aquela pessoa que manifesta o fruto do Espírito, ela se coloca no lugar da outra pessoa. Ela se coloca no lugar da outra pessoa. Você vê que Jesus na cruz disse assim: Pai, perdoa porque não sabe o que. Jesus, sentindo dor, ele conseguiu ser bom. Aí de repente você fala assim: mas ele era Jesus. Ué, e Estevão? Homem cheio do Espírito Santo. Ele estava sendo apedrejado e ele conseguiu se colocar no lugar daquelas, quando ele disse: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então a bondade que brota naturalmente do Espírito Santo, ela faz com que você, venhamos nos colocar no lugar daquela pessoa e sentir e entender e compreender o que ela está vivendo. Então, quando você se coloca no lugar daquela pessoa, então você consegue dar o perdão, você é tolerante com ela, você até, não é sentir dó da pessoa, mas você até se sente na situação dela, porque às vezes a pessoa, coitada, está vivendo uma situação, está passando por um momento da vida dela, e ela foi usada pelo diabo, pelas suas emoções e tal, e falou uma coisa para você que não deveria, falhou com você, errou com você, e aí você, na hora veio a raiva, veio a revolta, mas aí, como você tem a bondade do Espírito, você se colocou no lugar da pessoa, você foi lá e conversou. E aí, o que houve? Não, aconteceu isso. E aí você analisou, falou: tá bom, olha, mas não deixa isso acontecer de novo, não. Não faz isso mais, não. Quer dizer, você pesa, o seu espírito é bom, você é inclinado a fazer o quê? Porque se a gente for aqui falar de bondade, dar esmola para pobre, isso não muda a vida de quem? Embora faz parte da bondade. Mas você não vai mudar a vida de uma pessoa dando esmola para ela. Mas você muda a vida de uma pessoa dando uma chance para ela, acreditando nela. Você muda a vida de uma pessoa quando você tem paciência com ela. O que adianta eu dar uma esmola para uma pessoa, mas eu não compreendo ela, eu não tenho paciência com ela, eu não me coloco no lugar dela. Isso não vai mudar o quê? Nada. Então a bondade do Espírito Santo vai além de uma esmola, de uma roupa, de um agasalho. Eu me vejo no lugar daquela pessoa. Por exemplo, por que nós, pastores, obreiros, de repente, candidatos, evangelistas, mas vamos falar de nós que abrimos mão da nossa vida. Para eu falar disso, vamos ler primeiro João.
para eu falar sobre isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a quem? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é o quê? Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o quê? Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Ponto. Veja que o Senhor Jesus, como sinal de bondade, se colocou no nosso lugar. A humanidade estava condenada, porque Jesus foi o último cordeiro pelo pecado. Deus já não aceitava o cordeiro que era sacrificado no altar, porque o sacerdote e o templo já não respeitavam mais a lei de Deus. Então Jesus veio para derramar o sangue como o último cordeiro de quem? E pelo sacrifício de Jesus Cristo, todo aquele que o aceita tem o direito da vida eterna e a salvação. Mas o pecado de quem era? Nosso. Quem errou? Nós. Quem deveu? Nós. Mas ele se colocou no nosso lugar. O mesmo acontece com nós, pastores, que temos o fruto do Espírito, que é a bondade. Nós abrimos mão da nossa vida, vamos para países distantes, lugares distantes, abrimos mão de tudo, porque eu duvido que alguém que não queira o altar tenha disposição de fazer o que a gente faz. E a bondade do mundo não faz isso. A bondade do mundo, quando compromete seus interesses, sai fora. Por isso que tem gente que fala: fulano, não posso te ajudar porque me comprou. Claro, há casos e casos. Isso é um fruto do Espírito. Ninguém consegue fazer isso se não for obra do Espírito de quem? A pessoa não consegue fazer isso. Por mais que ela queira ensaiar, quando ela vê a dificuldade para que ela venha a fazer o que é bom, ela já desiste. Ela já desiste. Então você pode ser uma pessoa boa sem o Espírito Santo, mas é a bondade desse mundo, que até o ateu é. Mas a bondade do Espírito Santo faz você se colocar no lugar daquela pessoa. E aí você compreende, você entende, você ouve, você perdoa. Está dando para pegar o espírito da coisa? É diferente. Nem todo mundo que dá esmola para pobre perdoa. E olha que está escrito no Pai Nosso, hein? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Conversa. Por que perdoar? Porque quem perdoa tem o Espírito de Deus, entende aquela outra pessoa, que ela é endemoniada, é perturbada. A bondade do Espírito de Deus me faz me colocar no lugar da pessoa. Amém? Está dando para compreender? Deu para pegar? Então, é isso que nós vamos buscar agora. Que de nós venha brotar o quê? Uma fonte de água viva. Jesus se colocou no meu lugar. Não foi Jesus que pecou, fui eu, mas ele morreu por mim. Não foi ele que errou, fui eu, mas ele pagou o preço por mim. Ele se colocou no meu lugar, literalmente, dando a própria vida. Amém? Então, guarde com você esses dois tipos de bondade. Quando você vê uma pessoa do mundo fazendo bondade, como o samaritano, qualquer pessoa faz. Agora, se colocar no lugar da outra, somente quem tem o espírito de quem? Fique de pé, por gentileza. E nós vamos buscar essa fonte
A pessoa que é de Deus, ela jorra. Ela é natural. Tudo é o que? Natural. O perdão é natural. Pessoa que tem o Espírito Santo. A bondade é natural. A benignidade. Ela é agradável. A pessoa que não tem o Espírito Santo, embora esteja na igreja convertida, ela não tem essa naturalidade em fazer o bem. A fonte jorra água, é ou não é? Mas a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não jorra água. Para sair algumas gotinhas, tem que espremer. Para ela conseguir fazer algo que se assemelhe ao fruto, ela tem que se espremer, não está dentro dela aquilo. Então faz por obrigação, faz forçado, faz emburrada, faz porque mandou. Por exemplo, o fruto da semana que vem é a fidelidade. Para quem é uma fonte, é um prazer devolver o dízimo. Para quem não é uma fonte, é um peso. Faz. Tem que devolver, né? Poxa, está difícil, estou passando mal fome, agora está 10%. Quer dizer, não vê servir a Deus como um privilégio. A pessoa que tem o Espírito Santo, Senhor, quem sou eu para te dar alguma coisa? Toma aqui, tudo é teu. É um privilégio para ela. Só não faz quando não tem, mas tendo, ela faz. Quem entendeu?